Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor de investimentos e hoje nós vamos falar do grande inimigo do trabalhador brasileiro, o destruidor de sonhos, o opressor da classe trabalhadora, aquele que se beneficia da sua miséria, o mercado. Claro que isso é uma brincadeira, né? O mercado é muito mal compreendido por alguns dos participantes da sociedade. E esses participantes falam mal do mercado. O mercado é rentista, o mercado só quer o próprio lucro, o mercado é feito por bilionários que estão só para tirar o dinheiro das pessoas. As pessoas falam isso porque elas não entendem o que é o mercado. E aí eu estava pensando nisso e eu decidi, vou fazer um vídeo nessa série de vídeos explicativos que eu estou fazendo, um vídeo para explicar o que é o mercado, né? E por que o mercado não é aquilo que se passa, né? Aquilo que as pessoas passam, algumas pessoas passam, né? Eu vou colocar aqui num texto aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, primeiro, prazer, eu sou o mercado. O mercado, vamos para a definição formal, né? Primeiro ponto. O mercado é o resultado final de bilhões de decisões simultâneas praticadas por todos os agentes econômicos num dado momento. Essa definição você pode extrair do livro da Hipótese do Mercado Eficiente, de Eugênio Fama, de 1970. Eu fiz uma simplificação para tornar mais compreensível a todos, mas é basicamente isso a definição do mercado. E aí eu já tinha sublinhado aqui alguns pontos interessantes, que é o seguinte. Primeiro, todos os agentes econômicos. Vamos começar pelo segundo ponto aqui, né? Todos os agentes econômicos. Isso quer dizer que eu participo, você participa, a empregada doméstica participa, o trabalhador rural participa, o empresário, o bilionário, o agente do governo participa. Não é só quem está na bolsa, todos nós participamos do mercado. Então não dá para você chegar e atribuir a alguma pessoa, um grupo de pessoas, a responsabilidade pelo todo, quando na verdade essas pessoas não têm poder de decisão. E tem mais. Quando eu digo aqui todos os agentes econômicos, não estou citando só o Brasil, não. O mercado brasileiro também é afetado por todos os agentes externos. Então, pessoa lá na China, no Japão, nos Estados Unidos, os investidores de lá afetam o mercado aqui e vice-versa, né? E é por isso que, se você considerar que são todos os agentes econômicos do planeta Terra que afetam o mercado brasileiro, são bilhões de decisões simultâneas. A cada segundo, todos nós decidimos comprar ou não comprar um ativo, vender ou não vender um ativo, participar ou não daquele investimento, comprar ou não aquele produto no supermercado e assim vai. Todos nós participamos do mercado a cada segundo. Cada decisão que a gente toma é uma decisão de participar ou não. E num dado momento, então como eu falei, como eu já repeti aqui bastante, né? A cada momento isso vai se repetindo. Então, nesse segundo a decisão foi essa, de todos os participantes. No segundo seguinte, a decisão foi essa, e assim vai. E é por isso que é impossível, a conclusão que se tira dessa definição, e é muito importante essa conclusão, eu vou falar mais para frente, é que é impossível você prever o mercado. Porque você não tem como prever a decisão de todos os participantes de mercado antes dela acontecer. Certo? Então vamos partir agora vou falar alguns pontos nessa nossa conversa, né? Primeiro a gente vai falar do princípio da emergência, e aí eu tenho até um artigo aqui para quem quiser depois se aprofundar nisso, porque é um conceito bastante interessante. Vamos falar dos agentes econômicos que compõem o mercado, e aí eu vou citar mais o caso brasileiro. Vamos falar dos tipos de mercado, vamos falar como operar o mercado também, né? E aqui os números estão errados, mas aqui era para ser 2, 3 e 4. E para a gente dar uma introdução ao conceito de emergência, né? Porque não é emergência de hospital, né? Obviamente. A emergência é um sistema. A emergência acontece quando um sistema não é a soma do comportamento de suas partes, mas sim o produto de suas interações, como disse Alcoff. E aí a gente chega nesse ponto que é o seguinte: o princípio da emergência afirma que o todo pode apresentar propriedades diferentes das partes individuais. Como assim? Vamos por uns exemplos para a gente entender melhor, tá certo? Veja essa imagem aqui da direita, a primeira. Você tem um conjunto de formigas que constrói uma ponte
para atravessar entre um galho e outro, aí, né? Nesse caso aí, entre um galho e outro, com o objetivo de fazer alguma coisa do outro lado, né? Você acha que uma formiga individualmente, uma única formiga, tem consciência e raciocínio suficiente para dizer, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meus colegas, vou construir uma ponte aqui, esse indivíduo vai ficar de ponta, esse aqui vai ficar de ponta, a gente vai atravessar, vai lá pegar o material, trazer de volta, vai ser tantas horas de percurso? Óbvio que não, né? Mas então, por que é que um conjunto de formigas possui propriedades de inteligência que a formiga individualmente não possui? Esse é o princípio da emergência. Ele é uma característica que emerge do grupo de indivíduos, daquele grupo de indivíduos, né, que não tem nos indivíduos individualmente. E aí, um segundo exemplo, né, a gente pensar no cérebro humano, tá certo? Você acha que se eu pegar e isolar um neurônio, eu gostei dessa memória aqui, eu queria salvar essa memória. Eu pego um neurônio do meu cérebro, congelo e espero no futuro uma tecnologia que vai ser capaz de transformar a memória em digital, uma memória mental em um arquivo digital. Será que é assim que funciona? Ou será que os neurônios interagem entre si para desenvolver o que a gente considera como memória? Então, cada neurônio em si não tem as memórias, mas quando você pega o todo, que é o cérebro humano, ele possui as memórias e muito mais, raciocínio, conhecimento e tudo mais, né? E um terceiro exemplo, que pode ser um quarto também, né? Que eu peguei essa terceira imagem aqui para representar uma rede distribuída como a rede das criptomoedas, né? Do Bitcoin especialmente. A rede onde cada um desses pontos é, na verdade, um indivíduo participante do mercado que não tem poder de decisão sobre o mercado como um todo, mas que tem que participa do mercado e esse mercado é diferente do que a vontade dos seus indivíduos. Mas a gente também pode pensar nesse exemplo 3 e 4, né? Isso aqui como uma rede de distribuição de energia, por exemplo. Cada um desses pontos é um produtor ou gerador de energia, ou consumidor de energia, e ele por si só não é a rede elétrica de um país ou de uma nação, de uma região. Mas quando você conecta todos esses pontos, ele adquire propriedades diferentes dos indivíduos sozinhos, né? Ele se torna muito mais resiliente. E é com base... Se a gente aplicar esse princípio da emergência para o mercado, o que a gente entende? Que cada um dos indivíduos que participa do mercado está fazendo o quê? Está fazendo a sua própria vontade. Eu vou investir pensando no meu dinheiro. Eu vou investir pensando se eu gosto ou não daquele ativo. Eu vou investir pensando no meu futuro, nos meus planos. Mas o resultado final dos meus investimentos, somados com seus investimentos, somado com todos os outros investimentos e participações, é o mercado, que possui características diferentes da minha vontade e da sua vontade. Isso explica porque a gente tem a ideia de sentimento de mercado. Eu posso ser uma pessoa que esteja eufórico com a situação do mercado atual, ótima oportunidade para comprar vários ativos, porque o Brasil está em baixa, mas você pode ser uma pessoa que está preocupada, nervosa, temerária. E aí como é que fica? Porque o mercado está eufórico ou temerário? O mercado está eufórico ou temerário porque ele soma os nossos sentimentos e tem um resultado próprio, que pode ser de um jeito, de outro ou neutro. Isso explica também a mão invisível, tão falada por Adam Smith e muitos economistas, né? Que é o quê? É uma capacidade que o mercado tem de se autorregular. O produto tal teve uma safra recorde de laranja. Um exemplo bom é esse, uma safra gigantesca de laranja no Brasil e na Indonésia. Por conta disso, o mercado vai ser inundado com laranja. Automaticamente, o preço da laranja cai, porque o consumo é o mesmo, mas tem muito mais laranja para se vender, então o preço cai. Essa mão invisível, o próprio mercado regula os preços, para fazer com que as oscilações de produção e de demanda sejam mais suaves, né? Isso, se a gente considerar um mercado que funcione, mais ou menos ou relativamente livre, né? Um país como a Coreia do Norte, como a Venezuela, não tem um mercado livre. E aí a mão invisível fica afetada e é por isso que os preços são uma bagunça e falta produto, né? Então, qual a conclusão que a gente chega? Porque a gente precisa chegar a uma conclusão com relação a esse princípio, certo? É que o mercado, ele não tem uma vontade de ser um vilão e maltratar as pessoas. Ele é justo.
ou seja, ela é a soma dos interesses dos seus participantes. Se todo mundo acha que aquela empresa estatal é um lixo, o preço dela vai lá para baixo. Se todo mundo acha que a privatização de tal empresa vai ser sucesso, o preço dela dispara, que foi o que aconteceu com a Eletrobras. Se todo mundo acha, né, não foi nem tão um sucesso, mas foi melhor do que o que estava, né? Se a sociedade, a maioria dos participantes, acredita que o Brasil vai ser um grande mercado até 2030, o país vai bombar. Se a maioria dos participantes acha que a eleição do ano que vem faz muita diferença para o resultado do país, as apostas vão ser com base na eleição. Algumas pessoas vão esperar a eleição para investir e outras não, né? Então, se o mercado é justo, por que todo mundo é revoltado com o mercado? É porque a gente confunde justiça, que é uma balança que pende exatamente igual dos dois lados, com bondoso. O mercado é justo, mas não é bondoso. Ele vai lhe punir se você fizer errado. Se você investir errado, ele vai lhe punir. Se você comprar produtos que não prestam, ele vai lhe punir. E é por isso que a gente não pode entender o mercado como alguém bondoso, mas sim justo. Eu espero que você tenha entendido, mas se você não entendeu, no slide anterior eu coloquei um texto que você pode ler sobre o princípio da emergência, que é muito interessante. E eu também vou colocar aqui em cima um card de um vídeo do Kurzgesagt, que é um canal alemão em inglês, mas tem legenda em português, que ele explica muito bem o princípio da emergência em 7 minutinhos, tá certo? Vamos partir agora para os agentes econômicos. Quem são os principais agentes econômicos do mercado? E aí eu puxei um pouquinho para o Brasil, né, para você entender como é que funciona a dinâmica no Brasil, né? No Brasil, sem sombra de dúvidas, o principal agente econômico é o governo. Tanto pelo fato de ele ter muitas estatais, quanto também o fato de que ele emite muita dívida. O governo não equilibra as próprias contas, nunca equilibrou desde do fim da ditadura militar. E por conta disso, ele gasta mais do que ele arrecada. Para pagar essa diferença, né, já que ele fica devendo todo ano, ele pega dinheiro emprestado de nós, participantes. Então ele é um agente econômico no Brasil e um dos principais. Basicamente a renda fixa, os juros é determinado pelo governo, né, por conta do quanto o governo precisa de dinheiro emprestado. Fundos de pensão. Então será que são esses os grandes vilões? Os fundos de pensão, o segundo maior, né? O segundo maior aqui na nossa lista. Os fundos de pensão são o dinheiro da previdência, minha, sua, de servidores públicos, de funcionários de empresas. Esse dinheiro, então, tem a previdência da Petrobras, tem a previdência dos Correios, tem a previdência da prefeitura tal, a previdência do estado tal, né? Esse dinheiro que os contribuintes pagam vai para um fundo que é gerido para investir, com regras bem rígidas e bem determinadas. E esses fundos são geridos por empresas terceirizadas, gestoras, funcionários públicos que foram contratados para essa função, e etc. Existem várias alternativas aqui, né? Mas o que é que a gente tem que entender? Que esse dinheiro dos fundos de pensão é bilhões e bilhões de reais, mas é um dinheiro do povo, né? Então, e é gerido conforme regras estabelecidas pelo governo. Então não tem como a gente dizer que esses são os grandes mal intencionados do mercado, né? E os próximos são os fundos de investimento. E aí sim, a diferença é que um fundo de investimento, basicamente a diferença é que um fundo de investimento você voluntariamente escolhe investir num fundo de investimento. Como investidor individual, você coloca o seu dinheiro lá e o fundo faz a gestão do seu investimento. Claro que todos nós queremos, idealmente, né, que o nosso fundo de investimento faça uma boa gestão, o investimento cresça e tudo mais, e é por conta disso que a gente não vai deixar o nosso dinheiro, pedir para o fundo de investimento fazer caridade. A gente espera que ele faça o dinheiro render, né, e invista em bons produtos. Mas alguns participantes de mercado são os bancos. Os bancos participam do mercado porque, primeiro, a atividade deles é com dinheiro, né? Eles trabalham com spread de dinheiro, então pega o dinheiro mais barato e empresta mais caro. Fica com a diferença, paga custos e tal, né? E eles são extremamente necessários, apesar de que muita gente não sabe, para a regulação dos preços. Se não houvesse os bancos, seria mais caro pegar empréstimo. Talvez não houvesse tanto investimento, e assim vai, né?
Inclusive, o Brasil é um dos países que tem um dos maiores setores, mais sólidos setores bancários no mundo, né? Empresas também são participantes de mercado e, na minha visão, são os principais participantes de mercado, os mais necessários, né? Porque a empresa cria produtos, cria empregos, desenvolve tecnologia e tudo isso é necessário para um país saudável, né? Temos também investidores globais e aqui a gente coloca bilionários ou não. Pessoas na África podem investir no Brasil, né? Um cidadão europeu médio pode investir no Brasil se quiser, né? Tem os bilionários? Tem também, mas não necessariamente, não somente, né? E também existem, claro que eu vou deixar claro isso aqui, mas todo mundo sabe, também tem banco que investe em outro país, empresa que investe em outro país, fundos de investimento de outro país que investe no Brasil ou fora, né? E assim vai. E tem nós, os grandes, a grande massa, né? O maior número de participantes é os investidores individuais. E existem mercados, é bom saber disso, né? Uma curiosidade. Existem mercados que são mais afetados por investidores individuais do que outros. Um grande exemplo disso é os fundos imobiliários, que são um mercado basicamente de investidores individuais, né? Vamos para os tipos de mercado. Os maiores mercados, dos mais famosos, né, são os mercados de ações, que você vê aqui nessa imagem, né? O mercado de renda fixa, que é empréstimo de dinheiro, né, títulos de dívida. Então, pode ser com o governo, pode ser com instituições privadas, bancos ou empresas, né? Câmbio, que seria a negociação de moedas. Compra real para vender dólar, vende dólar aí, compra ien, vende ien, compra euro. Existe mercado para isso também, porque é uma forma de você regular a diferença de uma economia para outra, né? Mercado de crédito, que está atrelado de renda fixa, mas quem empresta está no mercado de crédito, quem compra estaria no mercado de renda fixa, né? Basicamente, simplificando, certo? E o mercado de derivativos é o número 5, que é o mercado de opções, futuros, contratos e termo, né? Seria basicamente um mercado onde você aposta que vai acontecer uma determinada coisa num dado momento no futuro, né? Existe mercado para isso. Não é o foco desse vídeo, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. E o mercado imobiliário, que são basicamente imóveis, propriedades, né? Terras, que também é um mercado bastante relevante no mundo todo, né? E inclusive se você comprou sua casa própria, pretende, você está participando do mercado através do mercado imobiliário. O que a gente tem que entender é que o mercado, na verdade, é a soma desses 6 participantes. É a soma de todos eles e muitos outros, né, que são menores. E aí a gente chega num tópico interessante, só um ponto interessante que eu preciso falar é que tem muita gente que fala, vou operar o mercado, principalmente traders, né? O trader vai lá e fala, não, vamos operar o mercado, vamos fazer essa operação aqui, porque vai multiplicar por tanto, vai ganhar lá na frente, esse ativo vai cair. E quando as pessoas começam a falar de trading, não sei porque, sempre vem na minha cabeça a pessoa fazendo uma cirurgia de ações ou cirurgia no mercado. Não tem nada a ver esse termo de operar o mercado. Parece que você está fazendo algo extremamente técnico e profissional, para o qual você é qualificado. Mas, na verdade, não é isso. O que a gente entende, o que uma pessoa faz ao operar o mercado é isso aqui, ó. Fica olhando os preços lá e tentando prever o futuro, né? Não, isso aqui vai cair, isso aqui vai subir. Deixa eu até colocar no vermelho aqui, porque operar o mercado é vermelho. É essa aqui. Vou operar o mercado. Aí fica lá o dia todo olhando se o preço vai cair, se o preço vai subir, apostando que vai cair, que vai subir. Aí vê o formato do gráfico, entendeu? Vai ser para cima, vai ser para baixo, né? Eu não acredito, eu particularmente como consultor de investimentos, não acredito nesse tipo de estratégia para você fazer riqueza no longo prazo. Você pode até ganhar dinheiro fazendo curso para ensinar isso aqui, mas não fazendo isso aqui, certo? E aí qual seria então a alternativa para não operar o mercado, né? Como é que a gente se livra dessa estratégia de tentar prever o futuro e operar o mercado e ganhar dinheiro utilizando o mercado ao nosso favor, né? E aí eu sugiro aos meus clientes da consultoria e também peço para as pessoas que me perguntam, e vai ser o foco desse canal também, né, que se utilize a estratégia Buy and Hold. Tem também a venda, mas a estratégia Buy and Hold consiste basicamente em você fazer o seguinte: você vai comprando ativos na fase de acumulação,
bons ativos, ativos que são virtuosos, são benéficos à sua carteira. Você vai acumulando, 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 acumulando. Esses ativos vão multiplicando com o tempo, até que vai chegar no momento que você vai ter bastante dinheiro. Dinheiro o suficiente para você realizar os seus objetivos, seja lá qual for, né? Você alcançou esse objetivo, esse montante que você precisava, e aí você começa uma estratégia de venda programada, parcial do que você precisa daquele dinheiro, seja para realizar um objetivo específico, seja para uma aposentadoria para o resto da vida, seja para uma viagem, seja para viajar o mundo, curtir, fazer maratona, seja lá o que for. Então você compra, você segura e você vende depois que atinge um determinado objetivo. Básico, bem simples, mas não é fácil de executar, né? E é para isso que eu faço minha consultoria de investimentos com meus clientes, né? Então, eu espero que com esse vídeo você tenha entendido o funcionamento do mercado, como é, o que é o mercado, na verdade, como ele funciona, o básico, né? Quem são os agentes, os principais agentes, e que a gente desmistifique um pouco essa ideia de que o mercado é o grande vilão, o destruidor, quando na verdade o mercado é apenas a soma das nossas vontades, basicamente, né? De todos nós, inclusive. Eu agradeço se você ficou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.